Olá, amados. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus e juntos, vamos ouvir o que Deus tem para nós neste dia. Como é importante nós lermos a Bíblia, como é importante nós meditarmos e como é mais importante ainda quando nós colocamos em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Jesus afirma que aquele que coloca em prática a palavra, ele é como aquela casa que está firmada na rocha e pode vir a tempestade que for, mas a casa não será abalada. Então, assim é a vida daqueles que ouvem a palavra e as colocam em prática. Então, é importante nós não só lermos, ouvirmos e praticarmos. Aqui nós estaremos lendo Marcos 9. O versículo que nós estaremos lendo é do 14 até o 27. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: quem é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se e espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância? Respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou, não, só até aí, gente. Então, aqui nós lemos até o 27. Aqui, amados, nós vamos observar esta situação aqui. Onde Jesus estava antes dele se encontrar com seus discípulos, com os escribas e com a multidão que estava ali presente. Jesus ele estava no Monte da Transfiguração. E os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam com ele. E eles descendo do monte, depois de estar naquele refrigério ali, no Monte da Transfiguração, eles desceram e seus discípulos estavam ali, né, os três, eles estavam como que sonhando com o que eles viram no Monte da Transfiguração. E, de repente, eles descem e eles vão encontrar com quem? Com os seus discípulos. Jesus se encontra com os seus discípulos. E ali próximo, ali, em volta, em redor, que é que fala ao redor,
Os escribas, eles estavam discutindo com os seus discípulos. Olha que situação. Então, os seus discípulos se encontravam ali em apuros. Estavam ali os escribas discutindo. E aquela multidão toda ali observando aquela discussão. Mas que situação que Jesus encontrou. Enquanto Jesus ele chegou, ele interpelou com os escribas. O que é que discutisse com eles? E a gente observa que aqui fala que a multidão ficou surpresa quando Jesus chegou e correu para ele para saudá-lo. Então ali estava a multidão, estavam os escribas, estavam os discípulos de Jesus. E Jesus ali, né, querendo ali conversar com os escribas o que aconteceu. De repente, dentro da multidão, chega um homem. E ele pergunta assim: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Então ele tinha consciência que aquele filho dele estava com um espírito mudo. E ele falou com Jesus assim: e este onde quer que o apanha lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Quer dizer, ele vai se enfraquecendo. Ele vai enfraquecendo. E aqui, ele roguei aos teus discípulos que o expelisse, eles não puderam. Olha o que esse homem falou. Então, os discípulos também eles estavam envergonhados, porque eles não conseguiram expulsar aquele demônio que estava ali, naquele jovem. E olha o que Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quanto vós sofrereis? Trazei-me um menino. Então Jesus, ele chamou ali, falou com os seus discípulos ali, aquela multidão, aquele povo todo que estava ali perto. Jesus falou sobre uma geração incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Tipo assim, quando eu não estiver mais com vocês, vocês vão continuar da mesma forma que estão agora? Então Jesus estava falando ali. Quando ele fala incredulidade, significa que algo não aconteceu por causa da incredulidade. A incredulidade impediu realmente os seus discípulos de estarem curando aquele jovem. E aqui nós vamos observar que Jesus pediu para trazer o menino. Só que quando eles trouxeram aquele rapaz, aqui diz que aquele espírito que estava sobre aquele rapaz, imediatamente conjurou aqui com violência. E ele caiu em terra, começou a espumar. E o pai do menino ali em desespero, porque o pai do menino ele já estava esgotado, gente. Quantas pessoas ele já não teria procurado para ajudá-lo? E ninguém pôde ajudar. Nem mesmo os discípulos de Jesus puderam ajudá-lo. E ele já estava ali até decepcionado com quantas situações de pessoas que prometeram, mas não cumpriram. Ele já estava decepcionado. É ali quando ele vê, que ele conversa com Jesus, que ele vê aquela situação do seu filho, ele pede ajuda. Só que olha como que ele fala. Olha o que ele fala. Desde a infância, respondeu, porque Jesus perguntou para aquele pai, até quando se sucede isso? Ele falou, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Então ele tinha consciência que aquele espírito imundo queria matar seu filho. Mas olha como que ele falou com Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então ele falou, se tu podes, porque ele já estava o quê? Decepcionado. Tipo assim, tantos e tantos e tantos já procurei e não puderam. Mas se tu podes, por favor, nos ajude.
E Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Tipo assim, olha, agora não vai depender de mim, não, vai depender de você. Deus, ele busca uma parceria com as pessoas que o buscam. Aqui Jesus está buscando uma parceria com esse homem. Olha, eu posso sim curá-lo, mas é necessário que você participe da cura. Como você vai participar? Através da sua fé. Jesus falou, tudo é possível que crê. Você crê? Ah, mas aquele homem chorou. Que aqui fala que, olha, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Quer dizer, ele chorando. Ele falou, eu creio. Mas quando ele falou, eu creio, ele sentiu que ele já não estava com fé mais. Ele já estava duvidando. Ele falou, Senhor, me ajude. Me ajude. E ele falou assim, na minha falta de fé, tipo assim, eu preciso desta cura, eu preciso da libertação do meu filho, mas que o Senhor me ajude, Senhor. Então aqui, olha, o Senhor está buscando uma parceria com aquele homem e ele também busca esta parceria conosco. Ele busca. E como é importante nós, principalmente quando já estivermos cansados, já estivermos assim, incrédulos, já até mesmo sem fé, porque a nossa fé foi abalada. A nossa fé foi abalada por circunstâncias, por atitudes de pessoas que nós buscamos ajuda, mas não nos puderam ajudar. A nossa fé já estava abalada, nós já estávamos sem esperança. E nós buscamos o Senhor, mas nós estamos com a nossa fé abalada. Não podemos ter vergonha e falar, Senhor, me ajuda, porque eu não tenho fé. Senhor, me ajuda, porque a minha fé é muito pequena, Senhor, me ajuda. Quando nós reconhecemos isso, olha, o Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida e ele vai acrescentar aquilo que nós precisamos para alcançarmos o milagre vindo do Senhor. Porque o milagre Deus faz, mas nós precisamos ter essa atitude de fé. Nós precisamos ter uma atitude de fé, sim. E quando nós não conseguimos, nós precisamos buscar ajuda, porque Deus, ele deseja que nós tenhamos essa parceria naquilo que nós estamos precisando. E aqui, quando Jesus ele viu a multidão, quer dizer, aquela multidão estava ali torcendo. O que ia acontecer? O que ia acontecer? Jesus ia curar ou não ia curar? Porque os discípulos dele não puderam. Então Jesus pode? Então a multidão estava ali concorrendo ali, né? Vendo o que poderia acontecer. E aí, vendo Jesus a multidão que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe, olha, gente, ele deu uma ordem. Jesus é todo poderoso. Ele dá uma ordem. E ele ordenou, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamando, agitando muito, quer dizer, aquele espírito maligno estava na vida daquele jovem desde quando ele era criança, desde a infância, então ele não queria sair. Então ele resistiu. Ele resistiu quando Jesus ordenou. E o que ele fez? Ele agitou muito aquele jovem. E depois que ele o agitou muito, quer dizer, aquele jovem estava sofrendo e ali ele sofreu mais ainda naquele momento. Mas aqueles demônios, eles obedeceram aquela ordem de Jesus e eles saíram. E aquele jovem ficou como morto, a ponto das pessoas que estavam ali falarem, ele
morreu. Ele morreu. Então, quantas vezes, às vezes a gente está buscando do Senhor uma ajuda, buscando do Senhor um milagre, e parece que a situação piorou, porque o pai daquele menino deve ter pensado, olha, os demônios estavam nele, mas não tinha conseguido matá-lo ainda, mas agora eles o mataram, agora o meu filho morreu. E isso acontece conosco também. Às vezes a gente está buscando. E a gente fala assim, não, quando a situação piora muito é porque, né, vai melhorar. E realmente isso pode acontecer. Os demônios tiveram uma grande fúria contra a vida daquele jovem, como nunca antes eles tiveram, quando Jesus ordenou que eles saíssem. Por isso, aquele jovem ficou como morto. Mas vamos ver o que aconteceu. Olha a vitória aí. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe, essa casta não se pode sair senão por meio de oração e jejum. Então aqui, amados, enquanto todos estavam pensando que aquele jovem tinha morrido, Jesus o tomou pela mão e o levantou. O ergueu. Assim também o Senhor faz comigo, faz com você, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ele foi o ontem, Ele é o hoje e Ele o será para sempre. Ele é o mesmo. Ele continua curando. Ele continua libertando pessoas que estão oprimidas, possessas por espíritos malignos. Ele continua ressuscitando aquilo que está morto. Jesus, ele continua operando milagres. E olha, Jesus, ele operou o milagre, o demônio saiu, todos pensando que o menino morreu. Fala assim, não, piorou a situação. Em vez do menino ser curado, ele morreu. Não, Jesus pegou e levantou aquela vida. Assim também o Senhor faz conosco. Quando nós pensamos que, olha, tudo acabou, não tem mais jeito, o Senhor, ele nos estende a sua mão e ele nos levanta. Ele nos levanta daquela situação em que nós estávamos sofrendo muito, igual aquele jovem estava sofrendo. Ele levanta, ele nos levanta. Então, amados, vamos crer em Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. E Ele pode verdadeiramente todas as coisas. E vamos entregar tudo a Ele. Entregue a sua vida. Entregue as dificuldades. Entregue aquilo que você pensa que não há mais solução. Entregue ao Senhor. E receba dele a ordem. A palavra de ordem virá. E ele irá te levantar para a glória do nome dele. Amém?